Muito bem, minha gente, nós estamos iniciando o segundo programa dessa sequência que nós estamos realizando aqui na Rádio Clube, comemorando o aniversário da cidade de Botucatu. Neste mês de abril, todos os sábados, nós estaremos trazendo pessoas que têm lembranças, memórias ou têm um pouco da história escrita. Na semana passada nós conversamos com o Zulo, que deu uma aula de como formou-se a Vila dos Lavradores. Ele está aqui conosco hoje para continuarmos falando a respeito da Vila dos Lavradores e também um pouco da experiência dele, vendo a cidade crescendo, vendo a chegada da indústria aeronáutica Neiva na cidade de Botucatu, ainda com o nome de Sociedade Aeronáutica Neiva, antes de virar a Embraer, que oferece milhares de empregos aqui na cidade de Botucatu. Tudo bem, Zulo? Bom dia, Haroldo, bom dia a todos que nos ouvem. E, graças a Deus, estamos aqui novamente para a gente poder levar aos ouvintes um pouco da história da nossa querida Botucatu. E você vem se firmando como um grande contador da história de Botucatu, se somando a outros nomes aqui na cidade, né? O Figueiredo, Hernando Donato, Francisco Marins, o Nenê Bueno, enfim, um monte de gente aqui na cidade que me foge agora o nome e a lembrança. Muita gente trabalhando no sentido de se mostrar um pouco da história de Botucatu. Vamos continuar falando um pouco da Vila dos Lavradores, da cidade de Botucatu. Você estava me dizendo que antes da gente denominar Botucatu como cidade, ele já teve outros nomes, né? Que nomes você lembra aí dos mais comuns e por que à medida que o tempo vai passando, os nomes vão mudando? Haroldo, na realidade, Botucatu inicia sua vida física ligada a uma fazenda de Iguareí que pertencia ao pátio do colégio dos jesuítas lá de São Paulo. E o que acontecia? Aqueles poderosos faziam doações. E, segundo os relatos perfeitos de Hernando Donato, no Achegas para a História de Botucatu, aqui consta Boticatu, Ibutucatu, Vutucatu, Viticatu, Uvutucatu e Oiticatu. Quer dizer, são todos nomes, eu acredito que devem ser indígenas ou sei lá por que tem essas denominações. Mas no frigir dos ovos, tudo isso, Ibitu é hálito, sopro, vento úmido. E catu é bem bom. Então, Botucatu, vento bom ou bons ares. Entendeu? Então, isso aí são denominações que acabaram sendo congregadas e dando o nome da nossa querida Botucatu. E você disse que em vários momentos, né, esses ricaços, vamos dizer, os fazendeiros, as pessoas ligadas à corte do Império, porque a Botucatu está se apresentando como 167, 168 anos, mas tem um período de quase 100, 150 anos para trás, na época em que a cidade foi controlada pelos jesuítas, pela coroa lá no Rio de Janeiro. Por que isso foi tirado da história de Botucatu? Parece que foi uma regulamentação do legislativo no meio do século passado, no século XX, estabelecendo datas. Mas a presença dos jesuítas, que ajudaram a domesticar os nossos índios que tínhamos aqui nessa região, ela é extremamente importante, porque com a chegada do homem europeu a Botucatu, os índios vão indo em direção ao Paraná, tem aqueles conflitos com o período das Tordesilhas. A história de Botucatu tem os mesmos conflitos da história da divisão do mundo no 1700 e 1600 e pouco, né? Então é o seguinte, só para dar uma correção, o Tratado da Tordesilhas foi em 1494. Isso. Muito bem, dividiu entre a Espanha e Portugal. Muito bem, mas em 1759, Marquês de Pombal, que mandava administrativamente, e acho que era o homem da coroa, o homem da coroa, ele emite um decreto e expulsa os jesuítas. Tanto é que eles são empurrados exatamente para a região do Paraná, lá embaixo no Uruguai, as missões, entendeu? Muito bem. Mas até então a religião era algo muito forte na vida de todos, tanto na Europa como aqui no Brasil, que nós éramos colônia, né? Brasil Império. E muito bem, isso aí fez com que
o homem branco foi adentrando e tomando conta, e esses índios realmente não tinha outra saída a não ser se locomover para procurar novos lugares para morar, entendeu? Então, Botucatu também aconteceu isso. Aí foi quando, a partir de 1759, ficou abandonado a fazenda de Guareí e a fazenda acima da serra, que é nossa. Chegou a ser abandonado, então, com as suas comunidades? Chegou a ser abandonado. Pela história que consta, os primeiros proprietários daqui da região nossa encontrou muito gado à solta aqui na região nossa, entendeu? Quer dizer que realmente era uma fazenda de criação de gado para vender o gado, e o produto da venda era para abastecer o pátio do colégio, entendeu? Então foi quando começa a vir os primeiros imigrantes para formar o povoado que encontra ali na Praça Coronel Moura, em frente ao teatro hoje, certo? O primeiro aglomerado de índios caiuás, entendeu? Até então, antes da figura do José Pinheiro Machado, ou aliás, José Gomes Pinheiro, o que tinha aqui? Tinha o Felisberto da Rocha Machado e tinha João da Cruz Pereira. Esses eram os líderes antes de 1855, aqui em Botucatu. Ali é que se fez 3 capelas. Esse João da Cruz Pereira fez 6 casas de moradia para poder receber os parentes que vinham muito, principalmente de Minas Gerais, Franca, entendeu? Quase 100 anos de abandono da região, pelo que você está falando aí, né? Eu sou ruim de conta, mas é quase 100 anos. Porque em 1759, o decreto de Marquês de Pombal expulsou todo mundo. E esse pessoal, terra de ninguém aqui, exato, quer dizer, dos índios. Exato. Entendeu? E tem uma história, recentemente eu estava conversando com um amigo descendente da família dos Moura Barros, Marcelo Moura Campos, e ele estava me dizendo que essas famílias que vieram do Rio de Janeiro, estimulados pelo imperador, né, da época, pelo rei da época, eles ganharam grandes extensões de terra, e todos eles produziam, fazia lá a separação da parte do império, da parte do estado, da parte do município, e muitas vezes as sobras eles faziam a distribuição exatamente onde é a Praça Coronel Moura, a Praça do Para Todos, que ali era um local onde os pequenos proprietários poderiam pegar sementes dos produtos cultivados ou mesmo levar para a sua alimentação. Você tem história sobre isso? Haroldo, veja bem, há uma associação como é que chama? Divisão dessa história. É o seguinte: se ficou abandonado e depois vieram as doações, o que aconteceu? Essas doações acabaram ficando de propriedade da Cúria Diocesana, ficou da igreja. Quando vinha o pessoal de fora para se estabelecer aqui na área, a terra era devoluta. Então são as famosas posses. O cara se tornava posseiro. Eu gosto dessa área aqui, tomava posse. Semelhante ao que está ocorrendo hoje lá no Amazonas, exato, no Pará. Exato. Então iam tomando posses e chamando os parentes. Que nem os Costas. Os Costa, que foram inimigos do José Pinheiro Machado, eles também eram doadores, mas eles tomaram posse de muita terra aqui em Botucatu. Tanto é que depois acabaram indo embora para Avaré. Entendeu? Mas essa posse de terra é que facilitou a vinda de companheiros, de parentes, e foram se alojando aqui na terra. Cada um tomava seu rincão e pau na máquina. Plantava feijão, arroz, já plantava-se muito fumo aqui, algodão, e a cidade foi crescendo, entendeu? Uhum. E no caso, ainda falando tentando agora entrar um pouco na questão da Vila dos Lavradores, né? Dentro desse contexto, a Vila dos Lavradores só vai existir quase 40 anos depois, pelo que eu lembro da nossa conversa anterior. Exato. Veja bem, quando em 1892, isso já bem adiantado, hein?
porque a independência nossa, né, foi em 1855, se livramos de Itapetininga. Em 1892, houve uma grande ideia de o Rafael Ferraz Sampaio, em dinamizar, urbanizar a nossa cidade, entendeu? Então fez os arruamentos, e nesse ponto esses homens altamente altruístas, que nem o Vitorati, simplesmente doou ali da Avenida Vitorati mesmo, para cima até a igreja, ele doou para que Botucatu crescesse, entendeu? Então o que acontece? Toda essa ideia, esse crescimento é exatamente de homens desprovidos de amor como é que chama? A patrimônio. O cara, naquela época, o cara fala, não, eu dou aqui para mim, onde eu assino? E fez a doação. Para quê? Para que a cidade crescesse. Por quê? Porque em 1889 a Sorocabana já estava presente. Então havia necessidade do quê? De expandir e crescer a cidade, porque antes disso era só caminho para São Manuel. E no caso tem a produção, né? A cultura nossa, ela foi imediatamente café? Você falou de algodão, de milho e outras coisas. Como que era, no seu conhecimento, a cultura? O que sustentava o homem do campo, o morador da área urbana de Botucatu nesse planejamento? E ainda falando do planejamento, foi só o planejamento aqui na cidade de Botucatu. A gente conhece norte e sul, as ruas são bem planejadas, né? O leste e oeste é as que tem subida, e a norte e sul é as que não tem subida. Isso tudo foi nessa época, 1892, por aí? Exatamente. Então o que acontece? Pra você ter uma ideia, o pai da minha mãe, o nono Pedro Pequinelli, ele chegou aqui em 1890, entendeu? Então o que acontece? Já tinha como é que chama? Toda a dinâmica do bairro, da cidade, o crescimento, mas na parte econômica, até então, tinha os italianos, Milanese, Blasi, certo? O Serafim Blasi mesmo chegou aqui em 1892, lá na Curuzu. Depois é que ele subiu e ficou na Floriano Peixoto. É uma história maravilhosa. Foi certo? Primeiro na Curuzu? Ele veio da Argentina, porque ele é italiano, foi para a Itália. Na Itália ficou uma temporada, voltou para fazer o serviço militar na Itália. De lá ele foi para a Argentina. Na Argentina ele não se deu bem, foi para São Paulo. De São Paulo ele veio para Botucatu. E tem toda essa maravilhosa história, o nome Blasi internacional, de acordo com as máquinas que ele projetou e fez funcionar. Tem muito na Europa, na África, nas Américas. Exato. Os milaneses ali da Anita Garibaldi, também a mesma coisa. O irmão aqui na Serraria, a Serraria Anônima. Então, os Lunardi, os Zanotto, esse pessoal tudo imigrante, tudo italianada que eles veio. Provavelmente devem ter fugido da Itália no período de dominação de Bonaparte, nesse período aí das guerras, a queda do próprio império, né, italiano. Então, acontece que a Itália era muito super dividida, né? São os condados, né, os ducados, e não deu outra, tinha a crise. E foi quando o nosso império aboliu os escravos, acabou a mão de obra, certo? O pessoal, plantadores de café, que já era pujante no Brasil, precisava de mão de obra. Então fez um acordo com o Império. O Império, inclusive, pagava passagem para o pessoal vir para o Brasil. Chegava aqui, eles eram agendados e partiam para as fazendas. 3, 4 anos depois já estavam tudo na cidade, porque eles vinham com a ideia de, como falei, faciamo la América. Quer dizer, vamos fazer a América. Que eles vinham com essa mentalidade de crescer, certo? Então, esse pessoal imigrante foi fantástico para o Brasil, e principalmente o estado de São Paulo, que é a maior colônia que tem italiano. Tem no sul muito, mas o estado de São Paulo absorveu, tanto é que a pujança do estado de São Paulo já é centenária dentro da economia do Brasil.
E praticamente até então a ocupação na cidade era muito de portugueses, etc. E com a chegada dos italianos, Botucatu é uma cidade, até quando a gente faz campanha de câncer de pele, a gente fala, tem muito imigrante europeu, sobretudo italiano, austríaco, etc. né? Se você vê, ainda hoje, estamos no século XXI, se você pegar a lista telefônica botucatuense, veja o sobrenome, é só italiano, entendeu? Bom, nós já falamos aqui de Vila dos Lavradores, falamos lá da praça da Igreja Coração de Jesus, né? A praça Comendador Virgínio Lunardi. E vamos falar um pouco do Bosque. Muita gente tem o Bosque ainda, apesar do Para Todos, como o berço de crescimento da cidade. Provavelmente por influência aí dos italianos, que teve lá um teatro, que teve lá o próprio Emílio Peducci, que dava um carinho muito especial para aquela praça. Qual a história do Bosque? Eu me lembro que numa reforma que ocorreu, se não me engano, durante a gestão do ex-prefeito Mariello, foi encontrada até ossada. Parece que tinha ali como é que fala? Um cemitério, né? Que história você tem do Bosque, que aliás está passando por uma nova revitalização, acho que é a 3ª ou 4ª na sua história em Botucatu, né? Haroldo, tudo começou na Praça Coronel Moura, muito bem. O caminho de baixo, que é a Curuzu, e o caminho de cima, que é a antiga Riachuelo, que hoje é a Rua Amando. E seguia exatamente em frente. Parou-se lá exatamente no Bosque. Era o Largo Santa Cruz, porque ali tinha uma capelinha e tinha um cruzeiro, entendeu? Ali naquela confluência da Marechal Deodoro com a Amando de Barros, bem naquele canto ali foi a primeira cadeia, entendeu? E esse Largo Santa Cruz, ele é milenar aqui em Botucatu. Diz que os americanos, quando chegaram aqui, construíram as primeiras escolas exatamente nesse trecho aí, né? Então, a escola americana é exatamente a escola botucatuense, ali naquele prédio em frente à Caixa Econômica, onde Vital Brasil morou e fez suas primeiras experiências. Exatamente. Entendeu? Então o Largo Santa Cruz é famoso porque ele tinha a parte de baixo, que a gente vê a parte de baixo, e a parte de cima, que era o teatro e a fonte. Exatamente. A Misericórdia, até então, que foi fundada em 1893, mas já tinha a construção dos italianos, o Teatro Santa Cruz. Entendeu? Recebia esse nome por causa do cruzeiro e da igrejinha. E então era primeiro Santa Cruz, depois que virou praça do Comendador Emílio Peducci, certamente em homenagem ao ex-prefeito, né? Exato. Ele morou muitos anos, a vida toda ali, né? Onde é uma loja de sapato hoje, isso, ali, né? Do lado do exatamente. Banco Sudamérica. Nós estamos aqui conversando com o Luiz Roberto Coelho Gomes, o Popular Zulo, nosso parceiro aqui de Memórias da História de Botucatu, contando um pouco das lembranças, das publicações, da convivência que ele tem com integrantes, né, da cultura da história de Botucatu. Daqui a pouco, depois do comercial, nós voltamos falando ainda mais sobre a história de Botucatu. Quem compra na Comercial B&B concorre a prêmios em dinheiro, que poderão chegar a R$700 mil. E lembrando que a B&B é a loja que mais tem dado prêmios em dinheiro em Botucatu e região. Então não perca tempo e confira essas ofertas. Tubo Tigre 4 polegadas, R$109. Bela Ducha Lorenzetti, R$65,90. Gabinete para cozinha de 1,5 m, R$499. E lembrando que para sua construção ou reforma, a B&B tem o melhor em acabamento. Promoção Dinheiro na Mão da Comercial B&B, onde você compra, economiza e pode ganhar dinheiro. Rua Floriano Simões 230. Telefone 3815-1900. Vila dos Lavradores. A construtora Reinaldo Henrique Engenharia tem o orgulho de apresentar o mais novo complexo comercial e residencial de Botucatu, Le Grand Chaillot, um moderno edifício na Avenida Vital Brasil, um dos pontos mais charmosos de Botucatu, com áreas comerciais no terreno e ampla área de lazer, com piscina coberta e descoberta, ambas aquecidas, sauna, quadras poliesportivas, campo de minigolfe, salão de festas, academia, salão de pizza, cinema,
Playground e Soul Wine. 2 torres. Uma exclusiva com 4 apartamentos por andar, todos com 3 suítes. E outra torre com 1 e 2 dormitórios, sendo 4 unidades premium por andar. Procure seu corretor de confiança nas imobiliárias de Botucatu. Le Grand Chaillot. Mais uma obra com a qualidade Reinaldo Henrique Engenharia. Seven Motors, confiança, credibilidade e excelência. Sua concessionária Premium proporciona confiança, credibilidade e excelência no atendimento, entregando o que há de melhor para os seus clientes. Faça uma visita na Avenida Deputado Dante Delmanto 2833. Confira parte do estoque no site sevenmotors.com ou pelo telefone 3813-7707. Seven Motors, sua concessionária Premium em tudo. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui comemorando o aniversário da cidade de Botucatu neste mês de abril. Hoje é o segundo programa que a gente apresenta aos nossos ouvintes, falando um pouco da história de Botucatu, uma história que começa lá em 1700 e alguma coisa, pulamos para 1855, que a história oficial de Botucatu começa por aí, por isso nós estamos chegando a 167 anos de emancipação político-administrativa lá de Itapetininga, quando a cidade de Botucatu ganha o seu status de vila, e a história está sendo contada aqui para a gente desde sábado passado pelo Zulo, Luiz Roberto Coelho Gomes, o Zulo, famoso esportista, e aqui na cidade de Botucatu. Zulo, já falamos aqui do Bosque, já falamos da Vila dos Lavradores, inclusive sobre o planejamento urbano, as ruas norte-sul, leste-oeste, e agora vamos falar um pouco dos escravos. A gente tem um corte aí com a chegada dos italianos que você falou no primeiro bloco. E os nossos escravos? Porque a presença deles na história do Brasil é muito forte. E eu me lembro que nos anos 50, 60, eu leio 50, 60, 70, haviam inclusive poucos negros na história de Botucatu, pessoas de origem afrodescendentes. Em que momento o trabalho de escravo surge na cidade de Botucatu? Porque, querendo ou não, a gente tem casarões históricos, sobretudo no plantio de café, que remonta, né, o viver embaixo, na senzala. Como que é a presença do homem preto, do homem de origem africana, aqui na história de Botucatu? Bom, Haroldo, vamos nos retornar ao tempo, porque se Botucatu era extremamente uma fazenda e depois os poceiros foram tomando contas de grandes posses de terra e precisavam do quê? Precisavam de mão de obra para evoluir. Porque os índios não gostavam de pegar, não se sujeitavam. Tanto que sempre foi uma grande expulsão dos índios de toda a região, certo? Muito bem, o que sobrou? Sobrou terra, espaço, e precisava se produzir. Para produzir precisa plantar, colher, precisa mão de obra. Então, tem como exemplo qualquer coisa no sentido, sabe de quem? Da Fazenda Lajado, que é um projeto fantástico, que ainda existem algumas ruínas lá que mereciam ser conservadas, numa demonstração de história, porque ali tinha um desvio do rio que a gente fala Rio do Baque, né? Mas de aclive da água, chegando até umas comportas que eram direcionadas, e funcionava inclusive para a casa central uma pequena turbina que dava luz elétrica. Entendeu? Aquilo ali ainda está lá. É a coisa da tuia lá, né? O acesso à tuia. Exatamente. E tem o terreiro onde muita gente vê um rego lá feito que ninguém sabe o que é. Aquilo lá era o desvio da água para lavar o café. As sementes de café, né? Exatamente. E ali tem, inclusive, eu não sei agora, mas eu cheguei a pegar o tempo que tinha a serraria. As máquinas, nada mais e nada menos, eram feitas pelos irmãos Milanese. De Serratora, Caibro, Viga, Ripa, é muita história ali, entendeu? Voltando nos escravos, chegou a ter 1 milhão de pé de café, o Lajado, entendeu? Então era da famosa dupla de irmãos como é que chama? Serra Negra, Conde de Serra Negra, que eram os maiores plantadores de café do Brasil. Eles eram avalistas de empréstimo do Império. Pra você ter uma ideia,
porque esses homens tinham ele tinha, pelo que eu li, ele tinha espaço no Porto de Santos só para ele botar o produto dele, café de região de Campinas, Piracicaba, Botucatu. Exatamente. Então, os escravos têm presença, sim. O que aconteceu foi que não houve registros, mas tem algumas... Dizem que lá em São Benedito era a praça onde eles o Largo se do identificavam, o Largo do Rosário. Lá também era, exatamente, lá teve ossadas também de sepultamento de homens de cor. Não sabia. Se você ter uma ideia, na Boa Vista tinha o cemitério dos protestantes, entendeu? E depois, por lei, é que se fez um cemitério único, entendeu? Para toda... Com o Estado Novo, né? Exatamente. Entendeu? Então, aqui, se você me permite, aqui, ó, José Pinheiro vendeu a Tomé Nogueira o escravo Adão, natural de Tatuí, com mais ou menos 21 anos, crioulo, solteiro, lavrador, vendido por R$400 mil. Rafael Garcia e sua mulher, Maria Rita, presenteavam o genro João Domingues Leite e a sua mulher com 2 jovens escravas, Firmina, 16 anos, e Carolina, 10 anos. Quer dizer, então, pra você ter uma ideia, tinha escravo e tinha esse controle. Ali na Praça Coronel Moura, em frente onde para o ônibus, entendeu? Ali do lado, exatamente onde a concha acústica, ali era exatamente o leilão de escravos. Fazia-se ali? Era ali, entendeu? Nunca ouvi falar isso. Exatamente. Inclusive, em 1922, fizeram um obelisco de aniversário da independência do Brasil. Depois de 6 anos, derrubaram tudo, entendeu? A vida mesmo tinha os escravos incluídos no dia a dia da cidade. E em que momento a cidade de Botucatu passa a fazer registro oficialmente, se tornando uma vila, uma cidade? Você fala muito na data aí de 1869, é mais ou menos nesse período? É mais ou menos, porque quando ela de vila, ela se torna cidade, primeiro freguesia, depois vila, depois cidade, entendeu? Ela já tinha sua vida de província mesmo, com como é que chama? Delegado, juiz de paz, entendeu? Ela tinha os registros, eram tudo feito por padres que vinham de Tatuí para cá. Os primeiros padres que faziam tudo, nascimento, morte, era tudo feito pelos padres de Tatuí. E o primeiro reitor do seminário de Botucatu é de Tatuí. Não sabia. Exatamente. O Zulo, e no caso, nós estamos aqui conversando com o Luiz Roberto Coelho Gomes, o Zulo, que está falando conosco a respeito da história de Botucatu. Se eu não me engano, você já foi funcionário dos Correios, né? Ou não? Não fui. Então eu me enganei mesmo. E qual é a história dos Correios aqui? Porque nós chegamos a ter uma superintendência que cuidava, a exemplo da Arquidiocese de Botucatu e até quase as fronteiras do Rio Paraná, né? Como é que é a história dos Correios aqui na cidade de Botucatu? Que isso é uma presença importante, porque pouca gente sabe, mas os Correios foram criados diretamente pelo imperador e o Brasil foi uma das primeiras nações no mundo a utilizar o trabalho dos Correios, e Botucatu também está nesse pioneirismo, né? Muito bem, você falou uma palavra fantástica. Aqui de registrar a visão do Dom Pedro II, homem de visão, de futuro, maravilhosamente inteligente, falava várias línguas. Muito bem, ele é que realmente forçou a barra para criar o Correio. Em Botucatu, em 1858, criou-se o serviço de correio, que é exatamente na confluência da Marechal Deodoro com a Rua Amando, onde era a cadeia, ali se fazia serviço de correio. Como? Os estafetas eram contratados para a cavalo, em lombo de cavalo, levava 4 dias para chegar em Tatuí com a correspondência. Ia buscar e trazia. Entendeu? Então, Botucatu, em 1858, já tinha o seu correio. Que legal, eu não sabia disso. Era descendo, então, a Major... bem na esquina. Amando e Barros com a Marechal Deodoro. Ali na esquina
era exatamente uma cadeia. O quê? Do lado da praça, onde é a do padaria? Lado da praça, na esquina. Na padaria a DK é a padaria. Onde é o Banco do Brasil? Ou o Banco na Santander. Frente do Banco do Brasil. O Banco Santander, ali, em frente. Exatamente. Não sabia também que ali era. E mais adentro da praça, a igreja, a capela e o cruzeiro. Tanto é que na parte de cima, quando foi construído o teatro levou o nome de Santa Cruz, que era a Praça Santa Cruz. Entendi. E em relação a cemitérios, Botucatu tem hoje 3 cemitérios, em Rubião, o Portal das Cruzes e o Cemitério Jardim. Mas você está dizendo que os evangélicos, os protestantes, né, Botucatu foi também pioneira na recepção dessa nova cultura, né, de religiosa, porque até então só tínhamos católicos aqui no Brasil e as práticas do culto afrodescendente. E aí chegam os imigrantes americanos trazendo a linha mais calvinista aí das religiões, especialmente o protestante tradicional, a igreja protestante independente e a do Brasil. Como que é essa história da chegada dessa? Na realidade, 1861 a 1865 houve a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, norte contra o sul. O sul perdeu. Muito bem, muitos sulistas perderam propriedades, toda a fortuna. O que aconteceu? Eles puxaram para o Brasil, tanto é que Americana, Nova Odessa, Botucatu recebeu esses americanos. Aqui em Botucatu, o Major Meriwether foi o grande incentivador da escola americana, que depois tornou-se Escola Botucatuense. Ele fundou, através do Mackenzie, que até hoje é o tutor da IP, do Instituto Presbiteriano de Ensino, tutela dos Mackenzie, entendeu? É um pessoal que fez a Igreja Preta. Quando eles fizeram 100 anos, teve uma série de homenagens em São Paulo, exatamente, em Americana, Botucatu, Limeira, parece que também. E Botucatu tinha um senhor solteiro, riquíssimo, que era Domingos Soares de Barros, o primeiro botucatuense a se tornar protestante, entendeu? Ele era dono ali onde é o Bosque e toda a parte até a Curuzu, ele era o dono de tudo. Se eu não me engano aquilo. também, ele trouxe as práticas da maçonaria também ao Botucatu. Ele é um dos pioneiros nessa área ou eu estou enganado? Não, na maçonaria não tem nada com esse registro. Entendi. Entendeu? Bom, ô Zulo, e no caso dos cemitérios aí, a gente estava falando dos cemitérios. Então, e eles, como é que chama, os americanos, aí o pessoal que se tornou protestante, eles fizeram uma área grande lá na Boa Vista, mas não tem registro de enterramento, certo? E Botucatu tinha onde uma parte da Rubião Júnior, Praça Rubião Júnior, até para cima da Praça da Isabel Arruda, toda aquela área ali onde é o Círculo Operário, aquilo ali, era tudo cemitério. A Pinacoteca, aquela região. Pinacoteca, tudo, entendeu? Ali era cemitério. Dali é que aconteceu. Aí foi todo mundo no cemitério atual, que é lá em cima na Avenida Dom Lúcio. Pro cemitério Portal das Cruzes. Exatamente. Você teve o capricho aqui de fazer um levantamento de 1949 a 1950. Botucatu já tinha bastante veículos, né? Tinha provavelmente mais de 300 carros aqui na cidade de Botucatu, particulares, de aluguel, etc. Exato. Como é que é essa história aí? Botucatu não deixou por menos também pioneirismo em matéria de ter seus primeiros... Quantos Fords tinha aí, ó? Ford... 237 você pôs aqui. 80 Chevrolet e 17 Dodge. Eles gostavam de carro americano, né? Agora, o principal de tudo isso, que os primeiros veículos são os Fiats, né? Entendeu? Os Fiat, a italianada. A italianada que morava aqui, encomendava, vinha no caixote. E vinha um mecânico montar o veículo aqui em Botucatu. Nossa, para ser rico tinha que ser rico mesmo. Exatamente. Então tinha a família Tecchio, a família Sartori, entendeu? O Santi. Santi foi um grande fazendeiro também aqui da redondeza do Faxinal.
entendeu? Tudo italiano, então nada mais do que prestigiar a indústria Fiat. E as primeiras corridas é exatamente da casa das meninas até no cemitério lá na frente, era uma rua totalmente rústica, mas eles faziam já as primeiras... A lembrança que eu tenho dessa avenida, da Avenida Dom Lúcio agora, ainda é do tempo de paralelepípedo. Pouca gente sabe que em cima daquele asfalto tem paralelepípedo. Exatamente. Né? Ô Zulo, nós estamos aqui conversando com o Zulo, que é o Luiz Roberto Coelho Gomes, que está dividindo o conhecimento dele aqui com os nossos ouvintes de Botucatu e região. E quando surge, lá no final da década de 50, a história para se fundar a Faculdade de Botucatu? Você tem alguma lembrança? Porque é uma história que a partir daí começa a mudar, inclusive, as relações sociais. Botucatu passa a ser uma cidade que valoriza a cidade dos bons ares e das boas escolas. Uma identificação criada na época do Emílio Peduto, se não me engano, para valorizar a chegada da faculdade, né? E como é que é essa história? Você tem lembranças? Embora a gente vá falar também com o Valdemar Pessoa sobre a história da faculdade, etc. Qual que é a lembrança que você tem? Veja bem, olha que coisa, em 1956, Sebastião de Almeida Pinto, vereador, já fazia um requerimento, entendeu? Pedindo uma faculdade de medicina. Por quê? Porque lá em Rubião já existia o esqueleto e quase finalmente onde é o prédio da Faculdade de Medicina, porque ele foi feito para cuidar de tuberculose. Mas na época, de 49 a 59, ficou aquele esqueletão. Aí as forças políticas, a juventude da época, Faraldo, que trabalhava lá no Campos Elíseos, entendeu? Agostinho Minicucci, Thales Vilas Boas, o Piduti, Vasco Bassoi, todo esse pessoal, Plínio Paganini, enfim, todas as lideranças começaram a trabalhar, que era um momento oportuno para que Botucatu se revitalizasse, que até então estava morto. Estava difícil como chama? A pujança, o crescimento de Botucatu. Estava estagnada a cidade. Estagnada. E esse pessoal abraçou a causa. E tinha um timoneiro fantástico, que era o Emílio Peduti, de prestígio, inclusive nos governos. Entendeu? Então, acontece o quê? Em 59, o Jânio Quadros decreta, mas não sai do papel. Vem quem? Carvalho Pinto, que exatamente através toda essa liderança, essa pressão, homologa Botucatu e Campinas e sai as duas faculdades de medicina. Entendeu? Bom, Zulo, para a gente encerrar, é importante a gente falar também a respeito do esporte de Botucatu e um pouco, como eu disse, da experiência da Embraer. Aqui eu estava vendo, tinha um Esporte Clube Botucatuense, Associação Atlética Botucatuense e Associação Atlética Ferroviária. Esses eram os três principais clubes ou teve mais? Qual a história de cada um deles? Em 1904, nada mais, nada menos que um americano monta o Esporte Clube Botucatuense. Era um dentista, Leonard Jansen Jones. Ele, simplesmente apaixonado, estabelecido em Botucatu, montou esse clube. Entendeu? Mas era futebol inglês ou é o futebol americano? Futebol americano. Futebol inglês mesmo? É o inglês, o nosso futebol de cancha. Soccer. Muito bem, sabe aonde? Onde é exatamente a catedral. Naquela posição que a catedral era o campo de futebol. E a igreja antiga era do lado. Né? Era do lado. No meio da rua. Muito bem. Botucatu já tinha gente de posse que mandava seus filhos para São Paulo estudar. Nas férias, esse dentista montou esse time e foi até 1918, no final da guerra. Aí deu uma queda. O que aconteceu? Floriano Nunes, com mais um pessoal, fundou a Atlética Botucatuense. Associação Entendeu? Atlética Botucatuense. Exato. A estrela solitária inspirada pelo Botafogo. Exatamente. Porque Antoninho Delmanto, que foi mais de 20 anos diretor, foi estudar lá, porque ele era farmacêutico, depois ele retornou para ficar como médico, estudou em medicina. E trouxe a flâmula. E o que aconteceu? A Associação Atlética adotou
esse emblema. Por isso que chama Estrela Solitária da Avenida. E a ferroviária surge com a presença de uma recreação aos trabalhadores. Exatamente, lá no Brejão, que hoje ainda é a ferroviária, entendeu? Associação Atlética Ferroviária. E para a gente encerrar, Zulo, na história da Aeronáutica Neiva, que história você tem lá? Você atuou um certo tempo lá, né? Muito bem. A Neiva começou em 54, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, produzindo como chama? Não, eram aeroplanos, planadores. Planadores. Exatamente. Em 56 ela vem para Botucatu e ela se estabelece lá na Vila Antártica, numa antiga escola do Plácido Rodrigues Venega, era dono de toda aquela área lá. E ele fez uma escolinha para a filha dele, a mais velha. E no fim ele acabou vendendo para o José Carlos de Barros Neiva, com o seu sócio Breno Botelho Junqueira. Compraram e ali começaram a produzir, conseguiram a licença do Paulistinha. P56, entendeu? Que era feito de pano, se não me engano, não, de lona. De lona, né? Ela era esticada, passava um duco, certo? Ele endurecia, a asa era toda de madeira, depois vinha essa lona, e a fuselagem era de cano, entendeu? Solda aqui, solda ali, tudo artesanal, entendeu? Quando eu entrei exatamente em fim de 59, na contabilidade, que eu era auxiliar de contabilidade, eu me lembro perfeitamente que a fuselagem era feita na calçada. De manhã cedo eles chegavam e punha tudo lá para fora. Eu já vi fotos desse jeito aí. Entendeu? Exatamente. E a Neiva, veja o que ela é. Se tornou a Embraer uma das maiores do mundo. E é importante dizer que ela chegou a ter mais de quase 500 funcionários quando não existia fábrica de avião, e certamente na década de 50 as grandes, excluindo os americanos que investiram muito, né, no fomento da indústria aeronáutica, não existia isso no mundo, né? Exatamente. E outra, ela cresceu rapidamente, porque a partir de 60, 62 por aí, ela desenvolveu vários projetos. O Regente, que havia um treinamento militar, exatamente. Foi da Esquadrilha da Fumaça até outro o dia, Universal, né? Que já era asa baixa, feita com húngaro. Tinha um projeto que chamava Campeiro, que se tornou o Ipanema, que é conhecido no mundo inteiro, entendeu? Bom, Zulo, eu acho que a gente, nesses 2 programas contigo aqui, deu para mostrar bastante um pouco da história de Botucatu, sobretudo na área urbana. Outros colegas seus que têm memórias, livros escritos, vão abordar outros temas. Espero que você tenha ficado tão satisfeito quanto eu e o Cleiton e toda a nossa produção, o Lunardi, ficou em saber detalhes e contados, né, com toda essa tranquilidade, essa precisão de dados, esse cuidado, esse esmero que você apresentou aqui pra gente. Muito obrigado aí por todo esse apoio e espero que ao longo desse ano de 2023 a gente volte ainda a falar sobre a história de Botucatu. Por uma cidade que tem quase 200 anos, a gente tem muito da história do Brasil, do estado de São Paulo e dos botucatuenses a dividir com os nossos ouvintes. Haroldo, eu agradeço de coração a oportunidade que vocês me deram e quero ressaltar de que realmente essa programação que você está fazendo sobre Botucatu, chamando esse pessoal que realmente é digno também de vir sentar aqui, passar o conhecimento para a população. O João Carlos Figueroa, que é uma cabeça maravilhosa, Valdemar Pessoa, Rubens Roberto Rebst. Exatamente, o Rubens, que é cinematografista, a Maria Amélia Blasi, enfim, tem o Olavo Pinheiro Godoy, tem um pessoal da Academia Botucatuense. Olha, eu nunca vi tanta pessoa que já escreveu sobre o Botucatu. O amor que todo esse pessoal tem sobre a nossa querida Botucatu. Bom, Zulo, eu agradeço então a sua participação aqui no Jornal da Clube Gente, falando, né, nesse segundo sábado na sequência sobre a história de Botucatu. Muito obrigado, sucesso para você e sua família. E no próximo sábado a gente vai conversar aqui com o Valdemar Pessoa. A gente abordou um pouco aqui da questão da universidade na cidade de Botucatu, desde os tempos da Faculdade de Medicina, do Instituto de Biociências e também o jogo político da cidade. Então, no próximo sábado, o Valdemar Pessoa contando um pouco da experiência dele dentro da universidade e a universidade aqui na cidade de Botucatu. Um bom dia a todos.
Quem compra na Comercial B&B concorre a prêmios em dinheiro, que poderão chegar a R$700 mil. E lembrando que a B&B é a loja que mais tem dado prêmios em dinheiro em Botucatu e região. Então não perca tempo e confira essas ofertas. Tubo Tigre 4 polegadas, R$109. Bela Ducha Lorenzetti, R$65,90. Gabinete para cozinha de 1,5 m, R$499. E lembrando que para sua construção ou reforma, a B&B tem o melhor em acabamento. Promoção Dinheiro na Mão da Comercial B&B, onde você compra, economiza e pode ganhar dinheiro. Rua Floriano Simões 230. Telefone 3815-1900. Vila dos Lavradores. A construtora Reinaldo Henrique Engenharia tem o orgulho de apresentar o mais novo complexo comercial e residencial de Botucatu, Le Grand Chaillot, um moderno edifício na Avenida Vital Brasil, um dos pontos mais charmosos de Botucatu, com áreas comerciais do terreno e ampla área de lazer, com piscina coberta e descoberta, ambas aquecidas, sauna, quadras poliesportivas, campo de minigolfe, salão de festas, academia, salão de pizza, cinema, playground e soul wine. 2 torres, uma exclusiva com 4 apartamentos por andar, todos com 3 suítes, e outra torre com 1 e 2 dormitórios, sendo 4 unidades premium por andar. Procure seu corretor de confiança nas imobiliárias de Botucatu. Le Grand Chaillot, mais uma obra com a qualidade Reinaldo Henrique Engenharia. Seven Motors, confiança, credibilidade e excelência. Sua concessionária Premium proporciona confiança, credibilidade e excelência no atendimento, entregando o que há de melhor para os seus clientes. Faça uma visita na Avenida Deputado Dante Delmanto 2833. Confira parte do estoque no site sevenmotors.com ou pelo telefone 3813-7707. Seven Motors, sua concessionária Premium em tudo.